Salve, torcida vascaína, torcedores vascaínos do nosso amado clube de resgatas Vasco da Gama. Vim aqui hoje falar do aniversário do nosso gigante da colina, né? Que em 1898 nasceu o Clube de Resgatas Vasco da Gama. O clube que completa hoje 27 anos de fundação e de história. Um clube que ultimamente vai passando por tristezas, né? Isso, por dificuldades, por tristezas. Mas a gente vai comemorar o nosso gigantismo, o nosso passado, porque o presente a gente não tem o que comemorar, né? Foi aqui que foi criado Juninho Pernambucano. Ele veio do esporte, mas praticamente criado aqui. Ele é Edmundo, né? Criado nas categorias de base do Vasco da Gama. Eu estou falando Edmundo, o jogador, né? O maior de todos, Roberto Dinamite, maior artilheiro com 190 gols do Campeonato Brasileiro. Romário, o baixinho, né? Foi criado aqui na colina. Eu falei agora dos 3 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. E entre eles, o Juninho Pernambucano também, que corre por fora. Não foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas fez parte daquela Copa Libertadores que a gente ganhou em 1998, com aquele gol monumental, né, contra o River Plate da Argentina. Bom, torcida vascaína, feliz aniversário, Vasco da Gama. Que você passe por dias melhores, né? Você passe por dias melhores, que venha títulos e mais títulos, não é isso? E que a gente passe por essa fase tenebrosa que hoje está passando o Vasco da Gama. Um clube que foi fundado do Remo, né? Futebol existiu logo depois. Desde cedo, o Vasco ele vem passando por preconceitos da mídia em geral. Primeiro, para o Vasco participar de um campeonato, o Vasco tinha que construir um estádio. O Vasco foi e construiu o maior estádio da América do Sul naquela época, que foi São Januário. Estádio esse que Getúlio Vargas, o presidente da República na época, deu discurso da época de presidente da República em São Januário. Então São Januário está na história do Brasil, um clube gigantesco com 4 brasileirão, se eu não me engano é 24 cariocas, uma Copa Libertadores, né? Uma Copa do Brasil, fora os torneios que o Vasco ganhou lá fora, contra o Real Madrid de Stéfano, o torneio Vila Dávia e etc. Então, torcida vascaína, o Vasco tem história. Apesar, também teve 23, o Vasco teve o Expresso da Vitória, aonde a mídia ficou doida, pedindo para o Vasco tirar os negros da equipe, para o Vasco não ser excluído do campeonato. Aí o Vasco fez história. O Vasco disse que não ia tirar os negros da equipe, né? O Vasco fez um capítulo da sua história. O Vasco já nasceu campeão, porque lutar contra o racismo, lutar contra o preconceito dessa mídia, né, já é nascer campeão. Daí o Vasco já se faz
gigante, o gigante da colina. Por que o Vasco é gigante da colina? Porque antes da barreira do Vasco, ali existia um morro que a gente tinha que subir até lá alto, o alto da colina. A barreira do Vasco hoje não tinha aquelas casas, só tinha um morro para a gente subir. Então, São Januário era lá em cima, por isso que é chamado de gigante da colina. Daí foi construído a barreira do Vasco, foi construindo casas, mas ali onde é as casas da barreira do Vasco hoje, era um morro, onde a gente subia para ir para São Januário. Por isso o Vasco é apelidado do gigante da colina. O gigante da colina precisa ter união, das torcidas, né? Que eu sinto que não tem um pouco. Precisa ter união também dos políticos, né? Para o Vasco poder crescer mais ainda, porque essa mídia gosta disso. A mídia gosta do Vasco desunido, porque aí é subalterno para elas, né? Mas infelizmente hoje, torcida vascaína, tenho uma notícia para dar. Luiz Gustavo foi vendido para o Bahia por 35 milhões. Mas isso é caso para outro vídeo, porque esse vídeo é aniversário do Vasco da Gama. Amanhã falarei mais sobre Luiz Gustavo. Então, parabéns Vasco da Gama, 127 anos de glórias e histórias para contar, né? Só tenho a te agradecer, Vasco da Gama. Só tenho a te agradecer, porque foi graças à Copa do Brasil. Eu sou um torcedor mais recente, né? Meu pai é vascaíno. Né? Sempre foi um grande vascaíno, meu pai. Ele é vascaíno. Só que na época, antigamente, quando eu era pequeno, eu gostava muito de jornal. Aí meu pai queria assistir jogo de Série B, da Série B de 2009. Eu dizia bem assim, pai, bota no jornal, tire de jogo. Tá, pai, tire de jogo, vá. Tire de jogo, um negócio de jogo, toda hora nos ouvidos da pessoa. Eu dizia bem assim, a mole torcida vascaína. Até que um dia me veio 2011. 2011, eu assisti aquela Copa do Brasil todinha. Copa do Brasil todinha do Vasco da Gama. Então, dali, eu me apaixonei pelo Vasco da Gama. Eu me apaixonei perdidamente. É como a gente tivesse olhado para uma mulher e se apaixonado, amor à primeira vista, entendeu? E se apaixonado à primeira vista. Foi bem assim que eu me apaixonei pelo Vasco da Gama. Foi um amor à primeira vista. Como se eu tivesse me apaixonado por uma menina à primeira vista, entendeu? Eu olhei assim, filho da mãe, eu lhe amo e não vou lhe largar nunca mais. Esse foi meu amor pelo Vasco da Gama. E desculpe aí, torcida vascaína, qualquer errozinho que tiver no vídeo, entendeu? Porque assim, eu tenho uma dificuldadezinha na visão, sou deficiente físico. Qualquer dia desse eu gravo mais um vídeo sobre a minha história. Mas é só isso que eu tinha que dizer. Parabéns, Vasco da Gama, por essa rica história que hoje está sangrando, por essas gestões que aí passaram. Saudações vascaínas, aquele abraço. Deixa o like no vídeo, ative o sininho e compartilhe o vídeo para não perder nada do canal Robson Vascaíno. Aqui é sempre pelo Vasco, nada pelos outros. Sempre pelo Vasco da Gama. Primeiramente, eu penso no meu Vasco da Gama. Aqui é amor infinito e o sentimento não pode parar. Vasco da Gama, minha eterna paixão, meu primeiro amor e meu primeiro amigo. Saudações vascaínas.